Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje, então, a gente vai falar sobre as estruturas e como inserir elas no Revit, tá? Para isso, a gente vai usar o nosso projeto anterior, que é o projeto do Salão de Festa, né? Então, eu peço para vocês abrirem para acompanhar a aula. Eu vou apresentar aqui, então. Pronto. Bom, eu tenho aqui, então, o meu projeto do salão de festa, né? Já tem alguns elementos que estão sendo inseridos aqui. A gente já conseguiu inserir pisos, paredes, portas e janelas. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele tá. A gente tem ele praticamente com todos os elementos aqui já prontos, né? Em altura, tá? Depois, então, agora a gente vai só inserir as nossas vigas e os nossos pilares aqui, que são as partes estruturais desse projeto, tá? Então, para isso, eu vou colocar no térreo, tá? Eu vou iniciar inserindo, então, os pilares na nossa planta, e aí depois, logo após, eu já vou inserir, então, as vigas, tá? Então, para inserir pilares, a gente tem a opção aqui nessa aba arquitetura mesmo, e aí tem essa opção coluna, tá? A gente tem aqui coluna na aba de estruturas, mas a gente vai usar nessa aba aqui de arquitetura coluna, e aí a gente tem, então, essas duas opções, pilar estrutural e coluna arquitetônica. Qual que é a diferença delas? Então, o pilar estrutural, ele vai ser um pilar que vai ser considerado na estrutura do projeto, digamos assim. Então, se eu for fazer uma análise estrutural aqui dentro do Revit mesmo, então, que existem vários profissionais, né, que já utilizam o Revit para fazer essas análises estruturais, então ele vai ser considerado esse pilar estrutural aqui como parte da estrutura. A coluna arquitetônica, ela não vai se ligar, então, à estrutura, tá? Ela só vai ser um elemento compositivo mesmo. Então, a gente tem que cuidar dessas diferenças se a gente quiser trabalhar com uma análise estrutural depois, né? Então, existe essa opção de analisar aqui e ele pode ser analisado a estrutura. Então, o pilar estrutural, ele vai se conectar com as vigas, tá? E com as lajes estruturais, e a coluna arquitetônica, ela só vai se conectar com paredes, tá? Então, a gente não tem essa conexão dela com vigas, porque ela não tem essa função. Bom, o que a gente vai inserir, então, é pilar estrutural, tá? Eu clico aqui, aí vocês vão observar que no Revit a gente só tem um tipo de colunas, que eles chamam um tipo de pilar aqui, e que, na verdade, é uma estrutura metálica, né? Então, como a nossa residência, que nosso salão de festa, ele é todo em concreto, a gente vai utilizar, na verdade, uma coluna ou um pilar, né? Como queiram chamar aqui, em concreto. Então, a gente não vai poder utilizar esse modelo que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter que carregar a família, tá? E aí, então, eu tenho na biblioteca Revit, vocês podem observar que a gente... Opa, acabou aqui. Deixa eu... Nessa biblioteca Revit, ó, eu tenho várias opções, né? E eu tenho, então, a opção de colunas. Eu posso clicar aqui e vou mostrar para vocês a visualização. Deixa eu ver se vai aparecer. Ó, e ele é um elemento mais compositivo, né? Então, a gente tem ali vários tipos de colunas, mas ele não vai servir de forma estrutural para a gente. Então, a gente vai utilizar, na verdade, então, essa pasta aqui vai ter pilares estruturais, tá? Então, nessa pasta pilares estruturais, a gente vai ter vários elementos aqui, alguns em concreto e outros em estrutura metálica também, tá? Então, tem várias opções aqui para a gente utilizar. Então, esse primeiro aqui é uma viga em C, né? Em estrutura
metálica, na verdade, você não vai usar ela, então a gente vai para uma coluna ou um pilar aqui. Ó, pode ser, tá nomeado como coluna, mas é um pilar, tá? Concreto quadrado e concreto redondo, e tem concreto retangular, tá? Então, o que a gente vai utilizar? A gente também tem essa daqui que a aparência é coluna retangular, mas ela é U, então ela vai ter um desenho diferente em U, né? Então a gente não usa ela, usa só essa retangular aqui. A diferença de adicionar um pilar em concreto e um pilar quadrado e um pilar retangular em concreto é que o quadrado eu só consigo inserir apenas uma medida e ele vai duplicar essa medida para os dois lados, como é um quadrado, né? Então, se eu quiser um pilar de 15 por 20, eu não vou conseguir um de 15 por 15 ou de 20 por 20. Então, por isso, sempre o mais adequado é inserir o retangular, porque se a gente precisar quadrado, a gente consegue fazer, e se a gente precisar retangular, a gente também consegue fazer. Então, vai essa opção aqui, concreto retangular coluna, e vou abrir, tá? Ele está atualizando aqui o meu Revit, né? E ele veio, então, para a nossa aba de propriedades, tá? Aqui nas nossas propriedades, então, a gente vê, ó, que eu tenho já um tamanho pré-definido de 30 por 45, de 45 por 60 e de 60 por 75. Então, eu não vou usar nenhum desses tamanhos aqui, porque o nosso tamanho ideal seria 40 por 15, conforme o projeto, tá? Então, a gente vem aqui e vai editar esse tipo de coluna, tá? Eu vou duplicar aqui. Ele tá colocando aqui em milímetros, eu vou colocar também. Então, vai ser 15, 150 por 40, tá? Sempre duplico para ficar com mais opções, né, na minha família, dou um ok. E aqui, então, ó, é bem mais fácil de editar do que os outros elementos do Revit. Eu tenho só base e altura, tá? Se eu tivesse inserido no meu pilar quadrado, eu só ia ter uma dessas medidas, então não poderia ajustar. Então, eu tenho aqui base 15 por 40, tá? Então, esse aqui é o tamanho do meu pilar. Vou dar um ok. Já tenho aqui, então, o meu pilar, ó, ele já fica aparecendo no meu cursor, tá? Preciso configurar aqui, então, algumas coisas. Então, se eu não tiver em altura, se eu tiver profundidade, eu preciso colocar altura e preciso restringir a altura do meu pilar. Então, ele vai ser conectado no pavimento superior, né? Então, ele vai ter essa altura. Coloco aqui superior, tá? E ele vai definir, não vai deixar eu mudar o tamanho aqui. Se eu quisesse colocar não conectado, poderia fazer um pilar aqui de 1 metro, de 3 metros, do que eu quisesse, tá? Mas a gente vai botar, então, superior. Delimitações de ambientes a gente deixa marcado. Rotacionar após a colocação, a gente pode marcar essa opção, daí quando a gente coloca, ele vai dar a opção de rotacionar, ou a gente pode rotacionar depois, pilar por pilar, se a gente quiser. Então, eu olho aqui na minha planta, ó, eu tenho alguns pilares nos cantos, ó, aqui, logo nesses cantos, eu vou colocar os pilares que estão nesse sentido primeiro, tá? Eu vou colocar aqui. Não tenho como marcar uma medida exata aqui no primeiro momento, depois eu posso fazer o alinhamento bem tranquilo desse meu pilar. Eu até vou botar ele aqui centralizado, ó, entre as duas paredes ele marca, mas na verdade esse pilar fica para dentro da parede, porque senão ele fica feio, né? Então, vou colocar o outro aqui. Esse aqui até pode ser no meio. Ele tinha uma outra distância aqui.
Se eu apertar no meu espaço, ele vai mudar o sentido do meu pilar. Então, eu já posso clicar e colocar esse meu pilar. Deixa eu ver onde é que são os outros. Aqui, aqui, ali. Vou botar mais ou menos aqui. Quando é o encontro de duas paredes, é o ideal que seja bem centralizado, tá? Ele já dá essa marcação central. Aqui eu não tenho como colocar exatamente no local ali com medida. Vou dar um Enter para finalizar. Opa, já abriu aqui. Ou posso dar um ESC para finalizar também, tá? Esse pilar aqui, então, ficou para fora da parede. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em modificar e usar essa ferramenta alinhar. Clico nela, clico na parede de referência e depois no pilar ele vai se movimentar. Aqui eu não tenho certeza se ficou bem certinho, ó. Ficou que não tem como ajustar de novo, tá? Aqui, então, acho que também ficou bem certinho. Vou botar nela e depois o pilar. Olha, ele deu uma movimentadinha pro lado. Vamos ver se aqui e depois do pilar, ó, ele movimentou também, tá? Nesse caso aqui eu posso botar no encontro das paredes, mas se eu quisesse alinhar por essa parede, poderia também, e movimento o meu pilar, tá? Essa aqui para finalizar essa minha ferramenta, faltou pilares ainda, claro. Para ajustar essa medida aqui, que eu quero do meu pilar, né, digamos que bem centralizado, eu posso utilizar essa ferramenta, então, que é cota alinhada, e daí eu pego referência central do pilar e a outra referência. Venho aqui, tá? Tem essa ferramenta aqui, que é equidistância, né, igualdade das cotas. Se eu clicar nela, eu movo o meu pilar aqui para a lateral, e ele vai dar uma cota equidistante, né, vai ficar bem certinho, então, centralizado nesse vão, tá? Ó, apaguei a cota, cancelo a restrição ali, tudo ok, tá? Se vocês não configurarem, digamos assim, vou iniciar de novo, vou botar aqui pilar estrutural. Se vocês não configurarem aqui a altura, eu vou deixar a profundidade, botar assim, tá? Vamos ver se ele vai dar o aviso. Ele vai dar um aviso de que não está sendo visível e provavelmente é porque ele vai inserir para baixo esse meu pilar, tá? Então é porque a gente não configurou essas etapas aqui, que é para colocar ele bem alinhado no térreo. Deixa eu ver se eu inserir aqui. Ó, ele vai me dar um aviso, ó, nenhum dos elementos criados são visíveis na vista de planta de piso, tá? E daí ele vai dar esse aviso, que não tem o que fazer. Então, foi porque eu não configurei a altura e nem aqui a restrição superior. Se eu fizer isso agora, eu vou botar o próximo pilar correto, mas aqui ele ficou ali no limbo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Dou um ESC. Eu vou pegar, então, essa minha vista 3D aqui para verificar onde é que está aquele pilar, ó. Se aconteceu isso, vocês podem ter inserido vários pilares aqui nessa parte inferior do projeto e ele fica dando esse aviso. Então, ó, tá aqui meu pilar. Eu não tenho necessidade de excluir ele, eu posso só simplesmente mudar o deslocamento aqui. O nível da base é o térreo ainda, mas eu boto o deslocamento de zero. Tá, deixa eu arrumar aqui, então, o nível da base é o térreo, deixa eu ver aqui. Um deslocamento superior, como eu tinha zero aqui, ó, ele não deixou eu colocar zero no deslocamento da base, né? Então não tem como. Então eu teria que botar aqui um nível superior, eu tenho que colocar não como térreo, como superior, tá? E aí sim eu posso zerar. E aí a gente vê que o pilar dele se movimenta, tá?
Então, tem que ver. Por exemplo, eu tinha nível da base como térreo. E o nível superior, no meu, estava como térreo também, como a gente não tinha configurado antes. E aí ele botou um deslocamento de menos 2,5, que seria esse pilar, ou a altura desse pilar, mais ou menos, né? Então, ele foi para baixo. Então, não está correto. Então, o que, que eu fiz? Eu mudei para uma restrição de nível superior lá para o nosso pavimento superior, né? Para essa parte superior aqui, a restrição. E zerei aqui, então, o deslocamento da base, né? E ele subiu o pilar, tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui, ó, um deslocamento de base de menos 15, ele vai ficar, ó, 15 metros para baixo aqui, mas ele não vai desgrudar do meu pavimento superior, tá? Então, essas configurações básicas, assim, que a gente tem que ir treinando para ver o que, que é que acontece cada vez que a gente modifica elas, tá? Se eu não tiver uma restrição superior, por exemplo, se eu tiver no térreo, ele vai me dar um erro aqui, olha, não tem como ele fazer isso se a nível de base está no térreo, o nível superior está no térreo, ele vai dar um erro, né? Então, ele some o meu pilar porque eu não tenho altura nele, se está tudo como zero. Volto para o meu nível superior ali, e aí o meu pilar reaparece, tá? Então, são questões de configuração que a gente tem que cuidar sempre. Sobre os pilares, essas são as informações, tá? Geralmente, quando a gente insere e ele dá um aviso, é porque ele inseriu para baixo aqui, então a gente tem que ir lá puxar esse pilar para cima, né? Ou deletar e iniciar tudo de novo fazendo a configuração correta, tá? O que eu vou fazer agora? Colocar no térreo. Eu vou inserir as minhas vigas aqui, as minhas vigas de fundação primeiramente, tá? Então, para inserir vigas, a gente já vem numa aba diferente, que é a estrutura. Por mais que ele tenha essa aparência aqui de viga de metal, né? Ele vai inserir vigas também de concreto, tá? Não tem problema nenhum. Aqui, ó, pessoal, a gente só tem uma viga carregada, uma família, tá? Então, a gente precisa carregar também as nossas vigas, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Carregar família. E aí, então, eu vou lá para minha biblioteca e venho em estrutura vigas, tá? Aí eu tenho vários tipos, ó, viga 01, 2, tal, daí tem N modelos de vigas, né, incluindo vigas metálicas ali, treliças, né, vigas treliçadas e tal. O que eu vou usar essa viga 01 aqui mesmo, que tá bem adequado para o meu projeto, tá? Vou dar um abrir aqui. Ela vai carregar, então, aqui na nossa lateral, né? Nas propriedades do projeto, podem ver que ela já veio com bem mais alturas do que a gente estava esperando, né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso configurar uma nova viga, tá? Ela tem uma base e uma altura, ou eu posso usar simplesmente uma daquelas outras que estavam disponíveis. Então, o que, que a gente vai usar? Vamos duplicar ela e vamos fazer uma viga que tenha de base os 15 centímetros, tá? E tenha 50 centímetros, então, vou botar aqui em milímetros, só para não ficar diferente, 50 centímetros de altura, vou dar um ok. Esse valor eu estou estimando, tá, pessoal? Então, geralmente, quando a gente insere vigas no nosso projeto, a gente considera 10% do vão. Então, um vão de 8 metros, a gente teria que ter ali uma viga de 80 centímetros, um vão de 4 metros, 40 centímetros. Então, é mais ou menos por aí que a gente
utiliza as medidas, tá? Mas a gente pode usar um padrão aqui, como é só para representação, não tem problema nenhum. Então, a nossa base, ela não é mais 20, ela é 15, porque ela é a mesma espessura das nossas paredes, e a altura, então, 40, tá? 50, desculpa. Não preciso fazer mais nenhuma mudança aqui, tá? Material estrutural, se eu quisesse carregar aqui, colocar que era concreto e tal, era interessante. A gente vem aqui nos 3 pontinhos. Isso eu posso fazer nos pilares também, né? Tá um pouquinho demorado, vamos ver como é que ele vai abrir. Ó, aí ele tem a possibilidade, então, de gente... vamos botar aqui, concreto concretado no local, vou dar um ok, e ele fica esse material. Tem a possibilidade de escolher o material, assim como as outras, vários outros elementos que a gente já viu, né? Dou um ok, isso a gente pode fazer nos pilares também. E aí, então, eu vou começar a inserir as minhas vigas, tá? Quando eu vou inserir no térreo, eu tenho um problema em que eu não vou conseguir observar essa minha viga, e ele vai ficar me dando vários avisos ali até eu concluir a inserção dessa viga, mas não tem problema nenhum, ela vai ser realizada, ela vai fazer também, tá? E aí, então, o que que eu posso botar? Ó, eu tenho configuração de plano de colocação, no meu caso é o térreo, então do térreo ela vai colocar 50 centímetros para baixo, tá? Se eu vier no pavimento superior, ela vai botar 50 centímetros para baixo. Tenho que marcar essa opção cadeia, porque senão ele vai fazer uma viga com início e fim, e nessa opção ela já fica conectada, né? Então a gente já deixa ela conectada. E eu vou começar a minha inserção aqui, tá? Venho aqui num canto ao outro, e ele vai dar esse aviso aqui que ele não tem visibilidade, tá? Não adianta, eu posso continuar aqui. As vigas a gente sempre insere embaixo de todas as paredes. Na parte externa e na parte interna também a gente insere, tá, pessoal? Aqui. Venho até aqui. Deixa eu ver se eu acho o alinhamento aqui bem certinho. Não dá muito certo aqui. Tá? Ele vai ficar fazendo isso, não tem como, mesmo que eu mude a visualização aqui. Vou dar um ESC para finalizar, tá? Então, deixa eu ver, estrutura de arame eu também não vou conseguir visualizar, não vai ter como, tá? Ainda mais que a nossa espessura, ela é a mesma que a parede, então a gente não tem como fazer isso, né? A gente não vai conseguir visualizar. Venho aqui no 3D para conferir, ó, minha viga já tá aqui embaixo, tá? Posso modificar ela, quando eu clico nela, eu tenho essas opções de deslocamento aqui, eu posso fazer vigas inclinadas, tá? Deixa eu dar uma rotacionada aqui para vocês verem, ó. Eu inseri todas as vigas aqui embaixo, a gente tem eles bem certinho. Posso inserir vigas aqui, então, ao redor da minha calçada, tá? Se eu não conseguir, vou botar no térreo, ó. Vou inserir novamente. Opa, aqui. Viga. Vou inserir aqui a minha viga. Vou inserir aqui por fora, primeiramente, ó. Ela fica invisível ali. No meu 3D eu vou conseguir observar que ela tá
que ela existe mesmo, né? Coloquei ela por fora, eu quero alinhar ela aqui na minha calçada, né? Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar essa ferramenta modificar e vou vir aqui, ó, na minha calçada e vou pegar essa alturinha aqui da minha calçada, ó. E aí, eu vou alinhar a minha viga e ela vai ficar para baixo ali, tá? Ó, a mesma coisa aqui. Tenho que pegar essa espessura da minha calçada e depois alinhar aqui, tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui. Deixa eu achar minha calçada. Tá aqui, ó, essa altura da calçada. Ele vai mostrar aqui o que é, ó. Então, piso de 15 centímetros e tal. Cliquei ali como referência. Cliquei na viga, tá? Ficou sobreposta com o meu piso aqui. Nesse caso, eu posso clicar na minha viga. E aí, eu posso fazer um deslocamento do nível inicial e deslocamento do nível final. Ela vai me deixar essa viga inclinada, tá? Posição geométrica aqui a gente tem. Deixa eu ver. Onde que eu posso fazer um deslocamento da minha viga aqui. Deslocamento no Z. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Na verdade, seria no Y. O que eu posso fazer também, deixa eu ver se ele dá aqui no Z, mas eu não acho que ele vai dar. Vamos ver aqui no deslocamento no eixo Y. Vou botar menos ponto 1. Vamos ver o que ele fez aqui. Ah, ele subiu. Vamos ver. Vamos ver se foi isso mesmo que ele fez. Não. Ele só movimentou aqui do lado. Vamos ver se eu consigo. Vou botar 0 para ver. Voltou aqui. Vamos ver no eixo. No Z aqui. Menos ponto 1. Aí, agora sim. É no. Aqui, então, a gente tem que fazer a distância dele em relação ao nosso eixo Z, tá? Então, aqui no justificação em Z, e bota menos 1, que daí ele vai descer a nossa viga, tá? E ela não vai ficar sobreposta. A princípio, não é para ficar sobreposta aqui ao nosso elemento, tá? A gente pode também fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer essa opção, em alinhar aqui, e eu posso alinhar minha viga aqui por baixo do meu piso, ó. Então, aqui tá o contorno do meu piso. E daí, deixa eu ver se eu consigo pegar a minha viga para alinhar. Que não deu muito certo. Peguei a parte de baixo e agora eu teria que pegar a parte de cima da minha viga, mas ela não vai alinhar. A melhor opção ainda é fazer, então, em relação aqui ao meu eixo Z, ó, e ele vai descer um pouquinho a viga aqui, para ela não ficar sobrepondo no meu piso, tá? Então, essa imagem que a gente vê aqui, ó, é a espessura do piso, né? E aqui depois é a viga, então. Ela não fica sobrepondo por cima aqui no meu piso, ó. Não fica como aquele modelo lá. Então, sempre deslocamento no eixo Z para fazer isso, tá?
Teria que finalizar aqui a viga também, então são acabamentos que a gente pode fazer sempre, tá? Então, onde tem parede, embaixo sempre vai ter viga, tá? E aqui nessas laterais a gente tem viga também, sempre. Vou para minha planta do superior, e agora eu vou, então, inserir as vigas nessa parte superior do meu projeto. Venho estrutura, viga, vou inserir o mesmo tamanho de viga, então eu já posso começar. Veja se o cadeia está automático ali, tá acionado, e aí eu começo, então, a inserir. Vocês podem ver que aqui a gente já consegue ver nessa visualização, né, como é no pavimento superior, a gente já consegue ver a nossa viga, tá? Ela vai aparecer uma texturazinha assim de viga, então significa que ela tá visível, ele também não fica me dando aquele monte de mensagem, né? Para dizer que não tem visualização da viga. Vou inserir em todas as paredes, na parte superior a gente precisa inserir também, eu vou inserir menos aqui. Dei um ESC para finalizar a viga e um ESC para finalizar o comando, tá? Agora eu venho aqui na minha opção 3D, ó, vejo que ela tá inserida a minha viga, tá? Uma coisa que eu preciso fazer é sempre clicar nos pilares aqui e anexar topo base nessa opção na minha viga, tá? Ele vai dar isso aqui, é uma mensagem dizendo que essas geometrias foram unidas, e a vantagem é que se eu subir o meu nível, eu vou sempre subir a minha altura da minha estrutura também. Então, se eu quiser botar agora o nível superior como 4 metros, eu vou subir ela, e eu estou conectando, então, a minha estrutura também para fazer análises estruturais, né? Se for necessário, ele já conecta, então, as vigas e os pilares, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu anexo outro pilar, ó. Clico no pilar, anexar topo base e clica na viga. Ele vai dar essa mensagem de qualquer forma, tá? Se eu clicar na viga, não vou ter como fazer isso, não adianta. Para fazer uma viga inclinada, olha só, eu clico na minha viga e ele já vai abrir aqui a minha janela, então, de propriedades e modificação do meu projeto, e ele vai ter deslocamento do nível inicial e deslocamento do nível final, tá? Eu não sei agora qual que é o meu nível final e inicial da minha viga, mas eu vou fazer um teste. Eu quero botar essa viga 1 metro para cima aqui, tá? Então, eu vou botar como se fosse o meu nível inicial. Vamos ver o que ele vai inclinar. Não, na verdade, o inicial era lá no outro lado. Então, vou desfazer. Clico na viga e boto no meu nível final 1 metro. E ele já vai modificar aqui a minha viga, olha só. Clico no meu pilar e eu posso anexar aqui topo base ele, tá? Ele vai subir. Vou fechar aqui. E ele vai ficar assim, ó, claro que ele não anexou exatamente, porque eles têm geometrias diferentes, o pilar ele não vai fazer isso, tá? A minha parede, se eu quiser inclinar, por exemplo, eu não consigo anexar ela no meu pilar. Então, tipo, eu tenho a opção de anexar topo base, mas ela não anexa nos pilares. Ela só vai anexar no meu telhado. Eu vou conseguir fazer isso só quando eu fizer o meu telhado, tá? Então, a gente teria que fazer uma outra situação aqui para ajustar essa parede. Eu já mostro para vocês. Então, vocês podem ver que o nível inicial, ó, ainda fico do superior para baixo, 50, mas eu inclinei aqui 1 metro, tá? Assim que a gente faz as vigas inclinadas. Sempre com altura, não com inclinação, tá? Nesse caso. Se eu clico aqui na minha
viga, vai aparecer aqui rotação, ó, do corte transversal, a gente pode achar que isso vai dar para a gente botar uma inclinação na viga, mas não. Se eu colocar aqui, por exemplo, 45, ó, vou aplicar, ele vai rotacionar a minha viga de lado assim, tá? Então, isso aqui não funciona para vigas, né? Então, se eu quiser aumentar, eu tenho que saber a altura que eu tenho, assim. Eu preciso calcular a inclinação por fora, digamos assim, tá? Vou zerar aqui para ela ficar retinha. Essas vigas inclinadas, elas servem para quando a gente tem um telhado inclinado, né? E tem a viga inclinada ali junto, acompanhando. Para telhado, se a gente for fazer madeiramento do telhado, a gente tem vigas de madeira que são inclinadas, né? Então, a gente utiliza essa opção de inclinar ali a nossa viga, tá? Vamos ver, eu posso inclinar essa outra viga aqui também. Vamos ver se seria o deslocamento inicial, se é o final ali, deve ser o inicial aqui. Opa. Não deu certo aqui. Vou botar um. Vamos dar um ok. Ó, então como era o final dessa minha viga aqui, provavelmente era o inicial dessa, né? Então eu tenho, anexei ali, tá? Ó, ficou 1 metro de inclinação aqui e ali. Claro que isso a gente não vai representar agora, né? Então não tem lógica. Vou dar um Ctrl Z aqui, desfazer essas minhas ações. Vou botar aqui mais de lado, ó, para ajustar essa daqui, vou deixar com 0 também. Não, vou deixar assim por enquanto, só já vou mostrar a parede, como é que a gente ajusta. Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho a minha porta passando por dentro da viga, isso não tem como, né? Então, eu preciso selecionar essa minha porta, eu venho aqui nessa parte superior, ó, onde ele faz esse quadrado inteiro na minha porta, é como eu seleciono. E aí tem essa opção aqui, ó, de ajustar a parede, e ele vai dar essa linha tracejada aqui, como sendo um ponto de referência abaixo da minha viga, tá? Então, quando eu conseguir isso, eu só solto ali. E aí eu ajustei, então, a minha porta, né? Ela não fica passando por dentro da viga. A parede eu não preciso ajustar. Se incomodar muito vocês, a parede tá passando por dentro da viga, né? Vocês podem botar, por exemplo, 2,5 metros a altura da parede e depois completar o mais o meio metro com viga, né? Só, então é uma configuração diferente aí na hora de colocar a parede. Então a gente tem que botar com uma altura não conectada, né? Não tem como colocar essa parede com anexada no pavimento superior, tá? Para ajustar essa parede aqui inclinada, se eu quisesse, o que eu poderia fazer? Eu vou botar aqui numa vista lateral, tá? Dou 2 cliques nessa minha parede e ela vai aparecer assim como é o desenho retangular dela. Eu precisaria pegar aqui, ó, e inclinar. E daí ele vai sempre dar essas opções aqui de remover restrição, eu vou remover. E vou puxar aqui para baixo, para cima, tá? Vou deixar, posso botar ela bem aqui embaixo da minha viga, ó, mas tenho que ajustar aqui esse aqui também. Só dou um vistinho ali para finalizar e a minha parede ela já tá inclinada, tá? Então, para fazer essas inclinações embaixo da viga, a gente tem que fazer assim o desenho da parede de forma diferente, né? Sempre numa vista lateral ou numa elevação aqui em que apareça essa parede. Tá? Vou dar um Ctrl Z, porque eu não quero assim, então, a minha parede, né? Vou ajustar essa minha viga aqui, que eu não quero ela também. Deixar com 0, tá? Vou voltar aqui para o térreo e ensinar mais uma opção de
de adicionar, então, os pilares, tá? A gente pode adicionar esses pilares tanto dessa forma automática que a gente foi colocando aqui, quanto por eixos, tá? Então, os eixos são esses elementos aqui, ele vai criar uma malha, assim, se a gente quiser trabalhar com uma malha de pilares de 5x5, de 10x10, a gente pode criar um eixo, tá? Eu vou clicar, então, nessa opção, ó, eu posso, vou colocar aleatoriamente aqui, digamos daqui para cá e daqui para cá outro, ó. Então, ele vai inserir nos meus eixos aqui dessa minha malha, tá? Os pilares. Então, eu vou criar um aqui no meio, só para vocês verificarem, tá? A numeração aqui não quer dizer. Então, cliquei, já criei uma malha aqui, né? Vou eliminar esse pilar aqui só para vocês verem como ele vai ser inserido. Vou eliminar esse outro aqui também. Então, eu já tenho o meu eixo e agora eu vou colocar, inserir meus pilares. Venho em pilar, eu vou usar aquela mesma coluna de 15x40, tá? Mas agora eu vou inserir nos eixos. Aí eu vou selecionar este eixo que eu quero, então aqui, essa linha e essa aqui, e no encontro delas vai ser adicionado o meu pilar, tá? Se eu der um Enter, ele vai rotacionar automático, e depois eu vou colocar em concluir, tá? Ele não vai dar alinhado com a parede, ele vai dar sempre centralizado aqui no encontro dessas duas linhas. Se eu quiser adicionar todos pelo eixo, eu venho... Opa, errei aqui, deixa eu cancelar. Opa, tá difícil. Vou colocar nos eixos aqui, vou clicar no 4 e no 5 e ele vai adicionar meu pilar. Ficou aqui na vertical, eu quero na horizontal, dou um Enter, né, ali um espaço, desculpa, e ele modificou, concluo e ele inseriu o meu pilar ali nesse eixo 4 e 5, né, então no encontro da linha 4 com a linha 5. Se eu quisesse fazer, por exemplo, iniciar assim a meu projeto, né, e já fazer assim eixos para inserir esses pilares e depois tentar iniciar na planta baixa, né? Se faz muito em edificações maiores, assim, em prédios e tal. Então eu tenho a possibilidade, olha, de fazer uma malha de 5x5. Vou colocar aqui 5. Né? Então eu tenho aqui, ó, 5 aqui, 5 aqui, e aí eu posso inserir nos meus eixos os meus pilares, tá? Então fica bem fácil da gente trabalhar. A gente sabe mais ou menos onde é que vai ter o pilar, então a gente tem que já vai utilizando as paredes nesses limites que a gente tem aqui já estabelecidos, tá? Aí depois é só então colocar pilar estrutural nos eixos, vamos selecionar um eixo e o outro, e ele vai colocar. Se eu não confirmar, clicar num e no outro ali, primeiro ele vai modificar, né? Vai botar o pilar do lado, então eu tenho que sempre concluir. Aí vou de novo nos eixos, clico aqui e ali, vai inserir outro. Ó, tá? E aí, assim por diante. Então, ele vai inserir. Se eu quiser rotacionar o meu pilar depois de pronto, eu posso usar a ferramenta rotacionar, né? Então, ela vai pegar aqui já no centro do meu pilar, pego uma linha de referência e giro no ângulo que eu quero. Então, a gente tem essa possibilidade de rotacionar os pilares depois também, né? Se eu decidir que eu quero rotacionar,
finalizado, assim, a inserção desses pilares, eu posso apagar os eixos. Não tem problema nenhum, tá? Os pilares vão permanecer. Vou apagar esses aqui para não ficar no meu desenho. Então, essas ferramentas aqui de estruturas, então a gente aprendeu hoje a inserir os pilares e as vigas, e agora eu gostaria que vocês tentassem inserir esses pilares aqui, dessem uma buscada de como vocês inserem, então, essas colunas inclinadas, tá? Então, eu tenho a vertical, que é a que eu estou inserindo, e a inclinada. Eu gostaria que vocês inserissem alguns pilares inclinados aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Então, tentem fazer, e aí, se na próxima aula vocês não conseguirem, eu ensino ela também, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma mexida, uma fuçada aqui no Revit, para ver, para ir se adaptando a essas configurações, né? E fazendo esses testes vocês mesmos, tá? Então, por hoje era isso. Então, na semana que vem a gente continua no nosso trabalho.